Olá, meu querido aluno, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula de hoje, como eu já havia prometido para você, nós vamos trabalhar a questão da Bíblia versus traduções. O que significa uma tradução? Por que a Bíblia tem várias versões, várias traduções? Por que a Bíblia precisou ser traduzida? É sobre isso que nós vamos estudar. É isso que vamos estudar hoje. Tem muita coisa boa chegando aí, como eu já havia falado para você. Então nós vamos ter essa aula introdutória falando sobre esses assuntos e depois vamos apresentar para vocês algumas traduções, algumas versões, para você saber o que é uma versão e o que é uma tradução. Isso não é uma novidade para você, porque desde o início do curso eu sempre tenho dito para você. Você lembra disso, né? A questão das versões de Bíblia. Eu já trouxe para você a VDN, já trouxe para você a Nova Bíblia, né? A Nova Linguagem Bíblica, a Mensagem, eu já trouxe para você a NVI, a NLTH, né? Então você já sabe mais ou menos aí o que é uma versão, o que é uma tradução. Só que agora você vai se aprofundar um pouco mais sobre este conhecimento. Portanto, eu quero te dar um conselho que eu sempre tenho dado. Pegue o seu caderno, isso. Pegue agora a sua caneta, muito bem. E, se for possível, seu lápis e a sua borracha. Por quê? Porque você vai precisar anotar. Ora, vale a pena lembrar. Os escritos permanecem, os memorizados esquece. Tudo bem? Então, vamos para o slide que tem uma aula maravilhosa para nós falarmos agora. Pronto, nós já estamos aqui no nosso slide e agora você já conhece a escola, né? Escola Teológica Transformados pela Palavra. De fato, tem transformado muitas vidas, graças a Deus. Nesse nosso próximo slide aqui está Bíblia versus traduções. Professor esse que vos fala, professor Gustavo Marques. Acredito que, mediante tudo que nós já estudamos, não preciso mais estar explicando aqui sobre quantas pessoas escreveu a Bíblia, quantos anos levou para ser escrita, quantos capítulos tem, quantos versículos. Não preciso mais explicar que a Bíblia original não tem capítulo, não tem versículo, não tem aqueles textos, os títulos em cima. Acredito que não preciso mais falar sobre o significado da Bíblia, esses detalhes. Mas agora nós estamos estudando, nós estamos no módulo questões que vão influenciar na sua interpretação bíblica. Portanto, e para tanto, vamos falar sobre o que é tradução. Qual é a diferença de tradução para versão? Vamos estudar o porquê, qual a necessidade de ter uma tradução da Bíblia e muito mais coisas, tudo bem? Então, vamos para o nosso próximo slide e ver o que tem aqui para nós, reservado. Bom, aqui no nosso quadro tem a seguinte pergunta: qual é a diferença entre versão e tradução? E o que está escrito aqui para nós? Vamos ver. Pode-se dizer que não há diferença entre versão e tradução. Perceba que eu estou dizendo, pode-se dizer. Não estou dizendo que não tem a diferença. Tem, mas é mínima, é pequena. E os termos são sinônimos. Bom, eu estou dizendo que os termos são sinônimos. Não preciso explicar para você o que é sinônimo, né? O que acontece é o seguinte: quando o texto é traduzido de uma língua estrangeira, no caso nosso aqui, o hebraico, o aramaico e o grego, para uma língua nativa, que é a nossa, que falamos, que é o português, usa-se o termo tradução. Então, quando nós pegamos a Bíblia na linguagem grego, hebraico, aramaico e trazemos para a nossa língua nativa, nós estamos fazendo uma tradução, uma transliteração, ok? Já o termo versão é o oposto. Exemplo, o texto é transferido da língua nativa para a língua estrangeira. Um exemplo para você entender. Não tem aquela Bíblia, não tem. Aquela Bíblia King James, então, ela não é grega, não é hebraísta, não é aramaico. Ela é versão inglesa. Quando nós usamos ela aqui no nosso português, nós estamos trazendo uma versão estrangeira, que não é o original, onde foi escrito o hebraico grego, para a nossa língua nativa.
Então nós não estamos trazendo o autógrafo dos originais lá do hebraico e do grego, estamos trazendo uma língua estrangeira que não é a original, mas que é uma estrangeira para a nossa versão. Por isso a versão NVI, que é a versão internacional também, tá? Então, quando eu faço a tradução, é quando eu trago do texto original, do língua original, no caso a estrangeira, hebraico, grego e aramaico, e trago para o português. A versão é quando eu trago de outra língua estrangeira que não é original para a nossa. Como exemplo, a King James. A gente fala, a Bíblia mais aproximada dos originais é a King James, porque ela e isso aqui. E a pergunta que eu faço é, como ela pode ser mais aproximada dos originais, ou ela pode ser um texto original, sendo que ela é uma versão que foi traduzida, ou uma versão, sendo que ela é uma versão que veio do grego, do hebraico para o inglês, para que depois chegasse no nosso idioma. E com isso, claro, muitas coisas se perderam. Você vai já entender o que eu quero dizer aqui. Dando continuidade. Mais especificamente, tradução é o ato de reproduzir o significado da mensagem original com a maior precisão possível de uma forma natural na língua receptora. Agora, no próximo slide eu vou mostrar para você uma imagem para você entender melhor essa questão de receptora. Aqui, de um lado nós temos o emissor, do outro lado nós temos o receptor, aquele que recebe. Nós temos aquele que transmite e o que recebe. Temos aí a mensagem, o que transmite a mensagem, o canal, a palavra e o receptor, ok? Só para você entender, eu coloquei essa figura aqui. Nesse nosso novo slide aqui, nós temos a pergunta dizendo assim, ó, por que a Bíblia precisa ser traduzida? Com certeza você já ouviu muito essa pergunta. Com certeza você já fez esta pergunta. E eu tenho algumas respostas para você. A primeira é, porque a Bíblia foi escrita em 3 línguas, como todos nós sabemos, hebraico, aramaico e grego, e não em latim. O latim não é a linguagem original da Bíblia, tá? É uma tradução, depois você vai ver isso. Outro sim é porque se a Bíblia é um dos principais meios através dos quais Deus quis se auto-revelar ao homem, então ela precisa ser conhecida em todas as outras culturas. E deixa eu abrir parênteses aqui para te dizer uma coisa. Não tente interpretar a Bíblia com a cultura brasileira. A Bíblia não é não é da nossa cultura. Ela não veio assim com a nossa cultura enquadrada. Ela é da cultura judaica. Então, para entender a Bíblia, é preciso entender do abismo cultural. Nós ainda vamos falar sobre isso. Outro sim que você precisa saber é porque a Bíblia foi traduzida para apenas ou por apenas 2.454 idiomas. Isso de 2001 para 2010, digamos assim. Mas ainda está restando 4.500 idiomas. Já pensou? E muitas coisas nessas traduções acabam se perdendo. Você já sabe que a Bíblia não tem capítulo, não tem versículo, não tem títulos, mas acabaram que muitas versões se aderiram a isso, e isso trouxe um problema muito grande para nós. Por exemplo, destalento. Você lê o texto, não tem destalento. E inúmeros outros títulos que nós vamos trabalhar aqui também nessas nossas aulas, tá? Então você já entendeu aí o porquê a Bíblia precisa ser traduzida. Então vamos para o próximo slide. Então, nesse novo slide nosso aqui, eu quero te dizer uma coisa. Nós não temos mais as Bíblias na língua original, ou seja, nos autógrafos, tá? O que nós temos agora é cópia das cópias dos originais. Todavia, as cópias são mais aproximadas dos originais, dos autógrafos, tá? Autógrafo é mesmo que original, do que as nossas versões. Por isso, essas Bíblias aqui, a qual vocês estão vendo, serve como base para entender-se o texto original, ok? E a primeira Bíblia que você vê aqui é a Bíblia hebraica de estudo cartense, escrita por 2 autores ou escritores renomados, ou tradutores renomados, tá?
Então, essa aqui é a Bíblia hebraica do Antigo Testamento. Nela tem contidos textos, todos os textos em hebraico e em aramaico. Lembrando que o aramaico só tem 2% de escrita na Bíblia, tá? Então, a Bíblia foi escrita em grego, hebraico, ou melhor, hebraico, aramaico e grego. Só que em toda a Bíblia só tem 2% porção do textos aramaico, conhecido como Talita, né, e outros mais que a gente vai ver lá na frente. Agora, essa primeira Bíblia que você está vendo é só o Antigo Testamento, ok? E o Antigo Testamento na Bíblia hebraica não começa em Gênesis e termina em Malaquias, tá? Pelo contrário, começa em Jó e termina em 2 Crônicas, tá? Diferente, né? Mas entenda, esses livros continuam sendo na nossa Bíblia os 39 livros. Mas você não falou que começa em Jó e termina em 2 Crônicas? Sim, mas é porque, na verdade, na Bíblia hebraica não tem 1ª e 2 Reis, não tem 1ª e 2 Crônicas, tá? Mas os mesmos textos que tem na nossa Bíblia tem na deles. É só porque a nossa foi dividida em 1ª e 2ª, mas é a mesma coisa, tá? E só muda também a cronologia, a formação dos livros, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Se fosse comparar assim. Essa outra aí, a de capa azul, você está vendo que essa daí é a Septuaginta. Esse L aí é 70, que é o grupo dos 70, tá? Esses números, essas letras em algarismo romano aí que representam números. LXX, que é 70, tá? E essa daí, olha só, essa primeira Bíblia que você está vendo capa marrom é a Bíblia hebraica do Antigo Testamento, certo? Agora, a Septuaginta é a Bíblia grega do Antigo Testamento. Os 70 pegaram a Bíblia hebraica e escreveram ela, mas no grego. Então, nesse caso aqui, nós temos o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, certo? Só que, para o grupo dos 70, esses 70 também pegaram a Bíblia hebraica e escreveram toda no grego. Entendeu? Entenda bem o que eu vou dizer. Eu vou até chegar mais perto aqui. Embora nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego, o que eu estou dizendo para você é que os 70 pegaram a Bíblia hebraica e escreveram no grego. Então esse aqui, essa azul, é o Antigo Testamento escrito em grego. Como assim, Gustavo? É como se eu pegasse a Bíblia do hebraico e traduzisse para o português. Entendeu? É a mesma coisa, só para você entender. Só que aqui se chama Septuaginta, ok? Essa Bíblia da tradução, essa azul, ela é um pouquinho mais antiga do que essa outra. Por quê? Porque essa azul, ela foi escrita, montada, arquitetada no século 3 antes de Cristo, tá? E toda tradução, para se aproximar dos originais, eles usam essas duas versões. Eles usam essas Bíblias aqui para traduzir, porque elas são as Bíblias críticas mais aproximadas dos originais, ok? E essa vermelha aqui é o Novo Testamento em grego. Então entenda, ó, a marrom é a Bíblia hebraica, a azul é a Septuaginta, a Bíblia do Antigo Testamento em grego, e essa vermelha é a Bíblia do grego. Então, se nós fosse pegar aqui só grego e hebraico, nós pegaria a Bíblia hebraica e essa Bíblia vermelha. Nós teríamos aqui o Antigo Testamento em hebraico e Novo Testamento em grego. Ok? Deu para você entender? Beleza, ótimo. Vamos passar então para o próximo slide. Agora sim, nesse novo slide nosso, nós vamos falar sobre a forma literal e a dinâmica. Essa aula vai ser um pouquinho, sabe? Eu peço que você preste bastante atenção para você poder entender as próximas aulas, que vai ser top dos top, mas você precisa entender isso aqui. Você precisa compreender isso aqui. Então, nós temos aqui uma tradução literal que segue uma medida do possível, a forma da língua em que se encontra a mensagem original. Então, essa tradução aqui, ela trabalha com a questão formal, literal. Ela procura interpretar o texto na sua forma literal, tá? E nós temos aqui embaixo a forma dinâmica, conceitual, tudo bem? Que essa aqui ela procura mais
a questão de traduzir o texto para a forma dinâmica. Que jeito é esse? Que o leitor possa entender melhor. Enquanto a forma literal se preocupa com o texto literal, com o texto original, a dinâmica e a conceitual, ela se preocupa em transmitir uma mensagem para que você possa entender melhor. É como se fosse uma exegese e uma exegese. A exegese, ela se preocupa com tirar o texto para fora para saber o que está de fato escrito. E a exegese, ela quer colocar a sua ideia, o seu plano. Então é exatamente como se fosse isso aqui. Essa versão conceitual, ela quer trazer para você o entendimento. Ela não se preocupa muito com os originais, ela se preocupa com você, se você vai entender ou não. E aí tem um exemplo aqui para nós entendermos aqui. Só que não esqueça disso. A formal, literal, se preocupa com o texto original. A dinâmica conceitual se preocupa com a forma que você vai entender. Ok? Então vamos ver aqui. O que está escrito aqui? Está escrito Bereshit, Bará, Elohim, Shamaim, Eredes, ou Adamá. Que quer dizer o quê? Quer dizer, em princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Bereshit, Bará, Elohim, Shamai, Eredes. Tá? Em princípio, Bereshit, Bará, criou, Elohim, Deus, Shamaim, céus, Eredes, terra. Tá? Então tá aí, falando aqui de uma forma resumida só para você entender. Então, em princípio criou Deus os céus e a terra. O correto, se fosse na nossa linguagem mesmo, seria, em princípio, Deus criou. Mas como estamos tratando do texto original e essa versão ela se preocupa com o texto original, ela colocou primeiro criou Deus, tá? Porque está voltada mais para o texto original, como de fato está escrito. Na leitura dinâmica, o mesmo texto que eu coloquei aqui em cima, eu coloquei embaixo para você, dizendo assim, ó, uma tradução dinâmica ou conceitual busca comunicar o significado exato da mensagem original, expressando-o de forma natural, no novo idioma ou na língua receptora. Aí, olha como está escrito. No princípio, Deus criou o universo. Está vendo aí como é que já mudou? Já voltou para nossa língua. A nossa língua seria exatamente isso. Em princípio, em princípio, Deus criou. Mas no texto original, a forma é essa aqui, ó. Em princípio, criou Deus. Tá? Só para você ver tanto que muda. Se nós pegarmos aqui a versão a mensagem, né, fica mais ainda, tá? Então eu espero que você tenha entendido aí o que é forma literal e o que é dinâmica. É por isso que alguém fala assim, qual é a melhor Bíblia, qual é a melhor versão? Aí eu tenho que dizer assim, vai depender de qual é o seu foco. Se você se preocupa mais em entender o texto ou se você se preocupa mais com o texto original. Porque se você se preocupa mais em saber do texto original, você precisa comprar Bíblias que trabalham com a forma literal. Agora, se você quer uma compreensão mais simples, mais fácil para você entender a Bíblia, você precisa comprar Bíblias com dinâmica conceitual, tá? Ou o que é paráfrase? Paráfrase são Bíblias tipo a Nova Bíblia, Linguagem de Hoje, a Mensagem, são Bíblias que falam mais a nossa língua, que se preocupam em questão de fazer você entender o texto, tá? Então nesse nosso próximo slide está escrito assim, ó, tipo de tradução. Certo? Tipo embaixo de versões de Bíblias. Então nós vamos conhecer aqui alguns tipos de versão e alguns tipos de tradução. Ok? Então vamos lá. Tipos de tradução. Nós temos aí muito literal, que é a linguagem antiga e erudita. Nós temos aí também a razoavelmente literal, que é a linguagem erudita. Nós temos aí equilibrada entre os sentidos literal e dinâmico, ela tem aquele equilíbrio, que é a linguagem atual e comum, e versão livres, que são linguagens populares. Então, qual é a versão que vai se adequar com a linguagem antiga, erudita? A arca, essa arca aqui, ó, ACA, que é ARC, tá? Para você não complicar aí. Essa linguagem aqui é a que vai ficar mais assim dentro desse contexto aqui, que é da linguagem antiga, erudita. Ela se preocupa mais com aquela questão antiga, aquele texto antigo. Então, tanto que nessa versão aqui, ela traduz o termo varão, né? Aquilo que nós falamos no dia de brincadeira. E aí, varão? E aí, vaso? Né? E aí, varão, varoa? Essa expressão varão,
Alguns pensam que essa versão, essa língua varão, ela vem do hebraico. Todavia, essa palavra varão, ela não é de origem hebraica e nem grega, tá? Ela é de origem latim, ela vem do latim, tá? Se você pensava que o termo varão vinha do hebraico, vinha do grego, enganou-se, ela vem do latim, tá? Então, assim, acaba que, por meio disso tudo, essa versão aqui, ela é mais usada, por causa da sua história. Foi uma das Bíblias que mais foi traduzida, mais foi vendida. Hoje, a maioria dos cristãos, a primeira Bíblia que eles tiveram contato, acesso, foi essa Bíblia. Então ela se preocupa com o texto literal. E quando nós vamos falar assim de uma tradução do tipo razoável, literal, nas linguagens eruditas, nós temos aí a ARA, nós temos aí a BJ, que é a Bíblia de Jerusalém, nós temos a ECA, nós temos a ECA revisada, né? Nós temos a IBB, nós temos a TEB, né? Que são Bíblias que elas são mais assim razoavelmente literal, não são tão assim voltadas para os originais, para o texto literal, tá? Inclusive nós vamos ter aqui algumas falas sobre essa Bíblia, sobre essas Bíblias mais para frente, tá? Mais na frente nós vamos detalhar mais um pouquinho para você. Eu só quero te apresentar aqui algumas versões, porque temos muito mais do que isso. Você já deve ter visto aí nos grupos do WhatsApp que eu tenho colocado essas questões para você, né? E aquelas que têm assim um equilíbrio entre o sentido literal e o dinâmico, nós temos aqui a NVI, que é a Nova Versão Bíblia Internacional. Nós temos a NVT, que é a Nova Versão Transformadora, tá? Talvez poderia ser até a Bíblia na nossa escola, né? E nós temos aqui nas versões mais livre, a linguagem popular, nós temos a Bíblia A Mensagem, e temos a Bíblia Viva, e temos a Bíblia BLH, e temos aquela BLHT, uma coisa assim, não me esqueci. E nós temos também aquela Bíblia NTLH, tá? Que faz parte desse grupo aqui, desse grupo que você está vendo do lado aí. Aí vem aquela famosa pergunta que você deve perguntar, né? Que eu já falei sobre isso. Qual é a melhor versão? Aí eu digo, vai depender de você, tá? Isso vai depender de você. Porque, olha, eu vi uma pessoa brigando, essa aula nossa vai ficar um pouco longa, mas cabe que você compreenda essa importância, que você saia daqui entendendo. Então, assim, eu vi uma pessoa dizendo, quer saber qual é a melhor versão de Bíblia? Tal. Aí ele começou a citar várias Bíblias, as Bíblias mais aproximadas do original. Bom, ele citou a Bíblia judaica. Se nós pegarmos a Bíblia judaica, a única coisa que ela nos aproxima dos originais é quando se trata dos nomes dos personagens bíblicos. Quando ela foca no nome dos livros bíblicos, somente. Porque o texto mesmo, se você ler o texto, tem muitos textos que não estão muito aproximados dos originais. Você pode pegar Gênesis capítulo 6, e já olhar lá, que lá você vai ver que vai dizer que Deus descansou. Capítulo, você vai ver que Gênesis capítulo 2 que fala que Deus descansou, Gênesis capítulo 6 que fala que Deus se arrependeu. Então já por aí você já começa a ver que ela não é tão aproximada assim dos originais como alguns dizem. Você pega a Bíblia BJ de Jerusalém, é a mesma coisa, entendeu? Você pega a Bíblia israelita, ela é mais aproximada um pouco dos originais, mas não é na totalidade, tá? Então essa questão assim, hoje não tem mais um texto original 100%, são cópias das cópias, tá? Então não se preocupe, eu quero uma Bíblia na linguagem original. Você tem que ver qual é essa que vai suprir as suas necessidades. Eu aconselho você ter, se possível, não várias Bíblias, mas várias versões de Bíblia, como eu sempre tenho dito isso, por causa desse detalhe. Ah, sim, agora fez mais sentido, porque o professor sempre falou isso, né? Temos que ter várias versões de Bíblia e não várias Bíblias. É por causa disso aqui. E você vai entender mais ainda sobre isso. Dependendo da aula eu vou falando mais, tá? Bom, então a nossa aula vai ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos nos aprofundar um pouco mais, vamos conhecer aí algumas coisas mais top aí, a questão de versões, vamos pegar texto, tá? Isso aqui foi apenas uma introdução, tudo aqui foi apenas uma introdução para você entender essa questão da versão, da questão da transliteração, da tradução, a tradução dinâmica, de tradução literal, e eu acho que isso aqui vai ajudar muito você no próximo passo, tá? Eu peço que você tenha paciência, porque ao finalizar o curso você vai dizer, valeu a pena ter estudado, valeu a pena ter passado. Porque estudo é isso mesmo. Tem umas aulas que é chata, tem outras aulas que é top, mas o importante é não desistir, é perseverar até o fim. É igual a Bíblia. Tem uns textos da Bíblia que vale a pena ler. Você fica, nossa, você viaja e não quer parar. Mas tem um texto que você tá, oh meu Deus, que passa. Tem gente que até pula, né? Quando se trata exatamente das genealogias e tudo mais. Mas nós vamos finalizar por aqui, tá? Volta a câmera para mim aqui, por favor. Bom, então se nós já finalizamos essa aula,
agora esperar a próxima aula. Vamos trabalhar a questão aí de essa próxima aula, tenho certeza que você vai amar, porque nós agora vamos comparar, vamos analisar as versões, o que uma acerta, o que outra erra, aonde uma erra, onde a outra acerta. Vamos trabalhar essa questão agora e vamos fazer uma viagem agora inesquecível. Agora, você anotou tudo que você pôde anotar aí? Ok, agora anote mais um pouquinho na próxima aula, tudo bem? Olha pessoal, estou amando estar aqui com você. Não esqueça de avaliar o nosso produto, tá? Não esqueça de indicar o nosso produto para outras pessoas. Outra questão que eu quero te dizer: valorize cada minuto, cada segundo que você está estudando. Você vai pregar diferente, você vai ter conhecimento diferente, você vai se destacar no seu ministério, você vai ser honrado por Deus por adquirir esse conhecimento, por buscar se aperfeiçoar, se aprofundar na palavra de Deus, tá? E outra coisa, parabéns para você que está se dedicando, se esforçando. Não é todos que escolhem esse caminho que você está seguindo, mas se você escolheu, parabéns, é sinal que você está avançando, é sinal que você se preocupa com a chamada de Deus para a sua vida. É chato, algumas aulas, mas tem outras que é maravilhosa, tem outras que faz você voar. E nós vamos estudar muita coisa boa aqui. Agora nós estamos começando a chegar no doce, tá? Estamos começando. Portanto, não desista, continue assistindo as aulas, tem muita coisa boa aí. E vai ficar melhor ainda depois que você entender do hebraico. Você já sabe um pouquinho de grego, agora nós vamos nos aprofundar em hebraico, vai ficar melhor ainda, tá bom? Mas isso é só no próximo módulo. Fique tranquilo, ainda tem muita coisa para nós estudarmos aqui. E nós finalizamos a aula aqui. Shalom, shalom, letriote, a paz e até breve. Eu te vejo na próxima aula.